Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos tonalizar a cristaleira. Pois então, meus amigos, como a gente mostrou nos programas anteriores, hoje nós estamos chegando ao penúltimo programa desse nosso projeto, chamado Projeto Cristaleira e depois Projeto Cristaleiras, que engloba a restauração, o término da restauração da nossa cristaleira original e também alguns trabalhos específicos e pontuais da nossa cristaleira nova. Mas antes da gente entrar na tonalização, que é o assunto aqui do programa de hoje, eu quero mostrar para vocês os pés dessa cristaleira. Porque vocês devem ter lembrado de que a gente fez uma intervenção bastante crítica aqui nos nossos pés. A gente estava com os pés bastante tomados de cupim, bastante estragado, e vocês chegaram a ver num programa, a gente fez um trabalho com a nossa chamada massa pó, que aliás causou uma discussão muito legal aí entre os nossos parceiros aí do canal e por outros caminhos também, porque muita gente levantou a questão da cola e o pó de lixo, e não o selador. A gente já colocou isso, existem inclusive algumas dicas no sentido de colocar a massa pó, ou colocar o pó de lixa, mais a cola, mais limão, para não ficar manchado, enfim. Eu já fiz essas experiências e confesso para vocês que não vejo muita razão para a gente fazer um processo químico todo cheio de complexidade, quando a gente pode fazer uma coisa bem simples, que é pegarmos o acabamento que nós vamos usar e misturarmos com o pó e passarmos aqui. Muitas vezes a gente não tem ainda definido qual o acabamento que nós vamos fazer no nosso móvel. Para isso a gente usa esse coringa, que é o selador. Aqui tem uma questão muito clara, que é a seguinte: o selador, ele é uma tinta, ele é um produto químico que ele tem um processo de secagem. Se tu passar um selador em qualquer lugar, ele vai secar. Se passar uma tinta em algum lugar, ele vai secar. Passar um verniz, ele vai secar. Então, esse processo secante desse produto, misturado com o pó, é que faz a massa. É uma coisa bastante simples, um raciocínio que a gente tem desenvolvido há muito tempo. Se nós misturarmos, e eu já fiz isso, em decks, por exemplo, que a pessoa não tinha lá dinheiro para comprar tábuas novas e estava lá os furos dos pregos, o que a gente fez? Pegamos a tinta que esse deck ia ser pintado com tinta, e misturamos a tinta com pó de lixo, fizemos a massa e passamos antes, depois passa a tinta em cima. Quer dizer, é uma solução que funciona. E a prova está aqui nos pés aqui da nossa cristaleira, que estava naquela situação terrível que vocês puderam acompanhar, e hoje está praticamente perfeito. Claro que ainda falta alguns detalhes aqui que nós vamos fazer depois, mas isso a gente já vai mostrar. Então, meus amigos, vamos à questão da tonalização. Eu quero mostrar para vocês aqui o nosso fortão, e talvez vocês lembrem, quem não lembra, dá uma olhadinha lá no programa, mas vocês lembram que nós tínhamos aqui praticamente 3 cores. Um pinho mais escuro, pinho e uma caixeta. Da mesma forma que nós temos no tampo, depois eu vou mostrar, outros tipos de madeira. Então, o nosso desafio, o primeiro desafio que nós tínhamos aqui, era fazer uma uniformidade dessas madeiras. E eu acho que a gente conseguiu. Tanto nesse aqui, que é com cacheta, quanto no tampo, que é jequitibá e virola. Então nós tínhamos praticamente 4 tipos de madeira: jequitibá, virola, cacheta e pinho. E nós tínhamos que deixar mais ou menos dentro de um certo padrão. Então, o que a gente fez? Nós usamos um tingidor. Um tingidor
cerejeira. Por que a cerejeira? A cerejeira é uma madeira relativamente amarelada e ela dá então um tom parecido com o pinho. Mas nós temos que considerar aqui que o nosso pinho é dos anos 1960. Consequentemente, ele sofreu já ao longo de todo esse tempo um período de oxidação. E essa oxidação foi muito mais intensa que na nossa cristaleira especificamente, porque essa cristaleira há muitos anos, há praticamente 8 anos que a gente dá curso de restauração, que a gente usa ela como exemplo. Então ela nunca foi terminada a sua restauração. Então ela ficou 8 anos praticamente sem nenhum tipo de acabamento, sem nenhum tipo de cuidado. Muitas vezes ficava aqui na oficina pegando pó, então ela sofreu a ação do tempo mesmo. E o que acontece? Nós fizemos então, nossa colega Paula Miguel aqui fez, uma experiência longa com alguns tingidores. Nós começamos então com o tingidor cerejeira, diluído com thinner, que está aqui nessa embalagem. Depois eu vou passar numa peça aqui para vocês entenderem o processo. Depois nós passamos um outro preparado que a gente foi testando, que é um preparado que muito semelhante à oxidação da madeira, o envelhecimento. Então ele tem mogno para dar aquele tom um pouquinho mais avermelhado, tem um tingidor chamado tabaco e thinner. Ou seja, a gente fez um preparado diferente que ele fica mais puxando para o envelhecido. Então primeiro se passou esse aqui, ele fica um pouco mais amarelado, e esse passa esse para dar aquele tom mais do envelhecido. Em intervalos, ou seja, à medida que a gente passa um tingidor, muitas vezes, hoje por exemplo é um dia extremamente seco. Extremamente seco. O que acontece? Quando a gente passa, a tendência é secar e ficar uma mancha. O que acontece nesse momento? A gente usa então uma estopa com thinner para tirar aquela mancha. Eu vou mostrar isso para vocês bem detalhadamente agora. Antes então da gente começar, eu quero pedir para a Paula me alcançar ali o nosso EPI, que a gente não pode esquecer jamais de usar EPI. Eu quero esclarecer isso, gente, porque muitas vezes a gente faz trabalhos aqui no nosso programa e a gente não usa máscara para pó, a gente não usa aquela outra máscara que está muito em moda agora com coronavírus, tal, protetor facial, a gente não usa luva, a gente não usa uma série de coisas, protetor de ouvido e tal, porque esse aqui é um programa para televisão. Obrigado. Para televisão, para internet, enfim. Mas tu não tem que dar o exemplo? Sim, mas nós estamos falando disso. Nós estamos explicando por que a gente não usa, porque dá uma sensação complexa para a gente usar máscara, protetor facial, e nós acabamos nos transformando num robô. Então, gente, para isso, nós vamos demonstrar agora a nossa tonalização. Mas a questão da luva, ela é fundamental. Ela é fundamental porque a gente está lidando com produto químico, e esses produtos químicos, todos eles, sempre têm um efeito cumulativo no nosso corpo. A gente diz, não, peguei o thinner ali, passei e não deu problema nenhum. Não deu problema nenhum hoje. Mas amanhã tu passa de novo, depois da manhã tu passa de novo, outro dia tu passa de novo, entendeu? E nós temos um processo cumulativo que redunda aí num problema de pele, enfim. Certo? Bom, então nós vamos tonalizar essa peça dentro do mesmo processo que a Paula fez no restante aí do móvel, tá? Então nós vamos passar, o primeiro é o cerejeira com thinner. Existem alguns profissionais que têm todo um trabalho muito forte com a sua boneca de trabalho. Nós vamos assim meio grosseiramente aqui com a nossa, certo, gente? Então vamos lá. Eu quero que vocês percebam, aqui por exemplo, nessa lateral,
É fácil de perceber o momento em que a gente passa e a parte que a gente não passou. Existe uma tonalização muito leve aqui nessa peça, porque ela realmente é de Jequitibá e ela é muito próxima do pinho, mas tem ali a sua diferença. Vou passar aqui no verso também. Bom, primeira etapa então está concluída, nós vamos para a segunda etapa, que é a utilização deste segundo tingidor aqui, que é uma composição química um pouco mais complexa. Ele tem mogno, tem thinner e tem um tingidor chamado tabaco para dar aquele envelhecimento. Talvez no lugar do tabaco seja possível usar betume. A gente não testou aqui, né? Nós testamos com o tingidor mesmo. Ó, vejam bem, eu vou fazer só na metade aqui para vocês poderem acompanhar qual é o efeito que o nosso tingidor apresenta. Aqui é possível vocês perceber que essa aqui está um pouco mais oxidada, ou seja, um pouco mais envelhecida do que esta parte aqui que eu não passei. Então esse era o efeito que a gente estava procurando, ou seja, que nós procuramos, que a Paula procurou, né? E fez aqui e a gente está aplicando para vocês poderem acompanhar. Existem dois métodos. O primeiro método é aquele que eu falei antes. Caso a gente veja aqui algumas partes, algumas situações em que a nossa madeira ficou manchada, o que a gente faz? A gente vai com uma estopa, um pouco de thinner e faz um trabalho de espalhamento. Essa mancha ela tem muito a ver com o preparo, a diluição do nosso produto e também com a temperatura. Hoje está muito seco. A tendência é a gente acabar manchando. Como essa é uma área pequena, isso não acontece, mas no tampo, por exemplo, na parte de cima da cristaleira, a gente teve que passar uma segunda demão de lixa para poder tirar algumas manchas que ficaram na hora que a gente passou o tonalizador. Certo, gente? Então vocês estão vendo aqui, esses pontinhos aqui, é pontinho que ficou molhado, e um pouquinho ele seca e fica tudo homogêneo que nem esse aqui. Ok? Pois bem, aqui que eu queria mostrar para vocês a parte complexa do trabalho. Aqui ainda existem algumas partes que tem umas manchas um pouco mais claras, que foi onde a gente teve que fazer uma ação com a lixa para tirar a mancha, porque a extensão é maior na hora de trabalhar. Então, nós estamos com as nossas peças da nossa cristaleira antiga. Eu quero apenas fazer um comparativo com vocês. Vejam. Comparativo entre o frontão, que era todo colorido, era branco, mais amarelado, menos amarelado, com a porta que é totalmente original, ou seja, a porta nós não passamos nenhum tipo de tingidor, nenhum tipo de produto químico nessa porta. Então ela está original como era, ou seja, todo o trabalho de tonalização feito aqui foi para chegar nesse tom aqui. E agora eu quero mostrar uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Existem alguns amigos e parceiros aí que quando vão fazer essa demonstração, eles molham o dedo e passam. Tá? O que eu vou mostrar aqui agora é o efeito final do acabamento. Isso aqui é thinner.
podia ser água, faria o mesmo efeito. Então assim, ó, esse vai ser o efeito final do nosso acabamento. Este vai ser o efeito final do acabamento no frontão. Então vejam que está praticamente igual. É óbvio, gente, que isso aqui é uma restauração. A gente tenta, a gente trabalha para chegar o mais próximo possível daquele móvel original que está lá. Que ele não fique as suas marcas, digamos aquela coisa feia, que a gente olha e diz, putz, esse móvel tem vários tipos de madeira. Ele tinha originalmente. Mas a gente está trabalhando, então, como vocês puderam perceber, puderam acompanhar aqui nesse trabalho que a gente fez, hoje ele está homogêneo. Ele está dentro de um padrão aceitável do ponto de vista da nossa restauração. Certo, gente? Então, da nossa cristaleira nova, nós também estamos trabalhando aqui no nosso frontão e em algumas outras partes, como por exemplo, a parte do assoalho, a posição das portas, enfim. Aqui também tem um aspecto de tonalização que eu quero mostrar para vocês. Esta peça aqui é o que eu chamo de assoalho, aquela parte para embaixo ali, né, da cristaleira. Ela vai tapar aqueles buracos que tem ali para fazer a parte de baixo. Ela tem duas funções, esta peça. Uma função é tapar os buracos e a outra função que ela tem também é de servir de encosto e de servir de batente para a porta quando ela entra aqui na frente. Como vocês podem ver, esta peça aqui, por exemplo, é de cedro e todas essas outras aqui são cedro. Só que mesmo sendo a mesma madeira, elas têm diferença de cor. Que também nós vamos fazer um trabalho de tonalização aqui, que é o seguinte. Nós temos aqui o nosso famoso óleo de cedro. Pena que o nosso programa ainda não proporciona o cheiro, porque realmente o óleo de cedro é um dos cheiros mais agradáveis em termos de óleos que a gente trabalha em marcenaria. Eu só vou fazer um pedacinho aqui, nessa parte aqui, para vocês verem a diferença. Então aqui está a parte mais escura e aqui está a parte que eu estou fazendo o trabalho. Aqui ainda precisa de um bom trabalho de lixa e tal, mas ó, vejam vocês que a gente também consegue trazer para essa peça mais clara, a parte aqui das molduras, das volutas, a gente consegue trazer uma tonalização semelhante a essa tonalização aqui de baixo, utilizando o óleo de cedro. E essa parte do escultórico aqui, nós vamos ter que terminar esse trabalho. Não sei em que situação ele vai ficar, porque a gente não é especialista nisso, nós já falamos várias vezes sobre esse assunto. Nós vamos terminar. E essa parte de baixo aqui é a nossa tonalização geral. Vejam vocês. Como eu falei, está muito quente, nem o óleo não espalha direito. Pronto, fizemos então a tonalização do nosso assoalho da nossa nova cristaleira, ou da nossa cristaleira nova, da nossa réplica. Então, gente, tonalização é isso. Agora nós vamos partir para a montagem. No próximo programa nós vamos apresentar a montagem da cristaleira antiga, da cristaleira nova. Vamos fazer uma montagem a seco. Quero explicar isso direitinho para vocês. É uma montagem a seco, ou seja, nós não vamos colocar nem cola, nem parafusos de uma maneira finalizadora.
Por uma razão muito simples, gente. A gente não sabe o destino dessas cristaleiras, a gente não sabe se a gente vai vender, se a gente vai fazer uma rifa, se a gente vai fazer um sorteio, enfim, a gente não sabe o destino delas. O mais provável é que elas fiquem algum tempo aqui na oficina. Como a nossa oficina não tem um depósito específico para a gente guardar essas peças, elas vão ficar rolando daqui para lá, elas são volumosas e vão ficar sempre sendo arrastadas para um lado, para outro e tal. Então nós vamos desmontá-las. À medida que a gente terminar os programas, no próximo programa nós vamos fazer essa montagem, vamos mostrar as duas cristaleiras montadinhas, certinhas, bonitinhas, uma ao lado da outra, né? Vamos pedir aplausos para as cristaleiras, né? E vamos encerrar a nossa série Cristaleiras. A partir desse momento, a gente vai desmontá-las e vamos guardar até que elas tenham um destino certo. Ok, gente? Bom, a gente não fala uma coisa aqui, e esses dias uma amiga lá disse, bom, por que tu não pede pro pessoal curtir? Por que tu não pede pro pessoal acionar o sininho e tal, entendeu? A gente já falou isso várias vezes aqui. Mas todo mundo que trabalha com internet, que curte aí os nossos programas, os programas de outros amigos marceneiros, já tem esse hábito. Mas uma coisa que a gente sempre gosta de reforçar, a gente está em várias mídias, nós estamos em várias redes sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós temos lá o nosso site com a nossa lojinha, onde a gente colocou lá alguns produtos, e é importante destacar que quem tiver ideias, quem tiver projetos, quem tiver solicitações, quem tiver encomendas para fazer, olha, eu quero uma tábua diferente, uma tábua de carne, eu quero uma mesinha diferente, entre em contato com a gente, o nosso WhatsApp está lá, é só entrar em contato e dizer, ó, faz uma mesa assim assado. Agora, claro, final do ano a gente não vai fazer, mas a partir de janeiro nós estaremos disponíveis. E aliás, a partir de janeiro, nós teremos o nosso curso online de restauração, que está com as suas pré-inscrições abertas. Você vai aí na descrição do vídeo, está ali o link, clica ali, faz a sua pré-inscrição e participa dessa jornada, que para nós é uma jornada inédita, e acho que no Brasil também é um curso inédito, um curso online de restauração de imóveis. Eu acho que vai ser uma experiência engrandecedora para nós e para vocês. Então passe lá, faça sua inscrição e vamos fazer esta viagem. Mas antes dessa viagem tem uma coisa que a gente não abre mão de jeito nenhum aqui no nosso canal. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.